Pronto. Irmão Carlos, pode orar para a gente iniciar? Posso, sim. Oremos, irmão. Pai amado, graças te damos, te agradecemos por todo o teu amor e misericórdia. Adoramos e agradecemos o teu nome, pois és o nosso Salvador. Nunca seremos completos fora da tua presença, pois tu és o nosso alicerce e a nossa fortaleza. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta live com nossos irmãos, Pai. Nos capacite, Senhor, aprendemos sobre a tua palavra, que possamos praticá-la com sabedoria, de acordo com os ensinamentos do nosso irmão Léo. Em nome de Jesus, amém. 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 E tem mais gente querendo entrar. Deixa eu ver. Aí. Libera aí. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite. Evandro e Jane estão chegando. Boa noite, Esther e Léo. Márcio. Custou, mas saiu, não foi? Sim. Falando até aí hoje. Eu vou ter que ficar ligado aqui que eu tenho que liberar a entrada de todos. Não sei por quê. Mas vamos lá. Então, nós vamos para capítulo 16 para rever essa parte das 7 taças da ira de Deus. E, na realidade, toda essa parte aqui, 16, 17, 18, está falando a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma história. Então, posso ter um voluntário, uma voluntária para ler capítulo 16? Tá quietinha que o tio tá escutando, tá bom? Pode ser, Maria Léo. Helena, posso se ler. ofereceu? Senta. Maria Então, Helena. tá bom. Maria Helena? Ajuda ela aí, Luiz. Ele está aí do lado, torcendo. Vamos lá. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta
3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizavam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Amargedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, aqui nós temos 21 versículos falando sobre essas 7 taças. São 7 taças da ira de Deus, diz o versículo 1. E para mim o resumo disso tudo está no versículo 19, né? Que diz que essas pragas estão indo contra a grande cidade. Diz que Deus, olha aí como ele fala, lembrou-se da grande Babilônia. Então, Babilônia gostou de ser lembrada? Não. Eu creio que não, né? Mas muitas pessoas pensam, né? Ou que Deus não existe, ou Deus não está vendo, ou Deus é impotente, ou Deus não liga, né? Mas Deus está vendo, Deus é justo e Deus vai agir, né? Então, Deus lembrou-se da grande Babilônia e deu o cálice do vinho do furor da sua ira. E também, voltando no capítulo, vimos versículos 5, 6 e 7, que bate nessa mesma tecla, né? A justiça de Deus. Deus é santo, Deus é justo. Por que ele está fazendo o que faz? Porque eles, diz o versículo 6, eles derramaram o sangue dos santos, dos profetas. Então, vão receber o que merecem. Nós falamos na outra aula. A salvação, ninguém merece a salvação. Se eu recebo a salvação, se você recebe a salvação, é pela misericórdia de Deus e vamos dar graças a Deus, porque Ele nos resgatou sem merecimento. Mas a punição e o castigo vêm por puro merecimento, né? Que merece mesmo. E ninguém pode reclamar no dia final, ninguém dos que serão castigados, destruídos, que, Senhor, mas isso é injusto. Não, vão receber o que plantaram, né? Vão colher o que plantaram. Então, alguma dúvida no capítulo 16? Vamos então para o capítulo 17, que vimos semana passada. Alves, você pode ler esse capítulo? 17. Agora, o que muda, na realidade, o assunto é o mesmo, só que ele usa uma linguagem figurativa, falando da grande prostituta, mas continua sendo uma descrição da grande Babilônia ou da cidade de Roma. E até nós temos um contraste muito grande. Tem a igreja que é a noiva de Cristo, né? A noiva que é linda, a noiva que é pura e fiel, e essa prostituta feia e terrível, né?
Então, pode ler, Alves, 17, do 1 ao 18. Amém. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedra preciosa e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E com a sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe da prostituição e das práticas repugnantes da terra. 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirando? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é ela. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem besta, porque ela era agora e não é. Entretanto, virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, e o oitavo rei é um dos 7 a caminhar para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta, e eles têm um único propósito, e darão seu poder, a sua autoridade à besta. Guerreirão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerão com ele e seus chamados escolhidos fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. A besta e as 10 chifres que você viu odiaram a prostituta, eles levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e o destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem levado os comundários em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, nós também falamos na aula anterior
que esse versículo 18 é uma chave, né? Já fala diretamente quem é essa mulher. Roma. Aqui não diz Roma, mas diz é a grande cidade, né, que reina sobre os reis da terra, e naquela época só pode ser Roma, né, Márcia? Então, capítulo 16 está falando sobre o castigo que Deus dará a Roma. Capítulo 17 é só uma maneira de enfeitar mais, né? Nós falamos que Apocalipse é um livro para ser visto, como se fosse um teatro, um filme. Então, essa cidade, nota que essa mulher, ali no versículo 4, ela é adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, né? Ela pensa que é o máximo. E também no versículo 5 é bem claro. O que está na testa dela? Babilônia, né? A grande mãe das prostitutas, fazendo coisas repugnantes na terra. E no versículo 6 repete o que nós vimos do capítulo 16. Ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então, tudo isso é um motivo do castigo. Para mim, um versículo bonito e forte é o versículo 14, que mostra quem há de vencer. Pode ler você, Márcia, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, eu ainda não sublinhei esse versículo na minha Bíblia, mas eu preciso sublinhar, né? Esse versículo é bom não só para eles lá, mas para a gente cá. Né? Lutas tem? Lutas existem? Sim ou não? Sim. Muitas. Muitas são as lutas, né? Até Jesus sofreu, né? Foi atacado, cuspido. A igreja do Senhor Jesus sempre foi atacada, perseguida. Nós, aqui no Brasil, temos uma grande liberdade para exercer a nossa fé em Cristo, mas ainda assim estamos na contramão neste mundo. Mas graças a Deus, aqui diz que apesar das lutas, já sabemos quem vai vencer. Né? Não estamos na dúvida. É o Cristo, o Cordeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e diz, com ele vencerão seus chamados, escolhidos e fiéis. E aí creio que são de todos os tempos, né? Então nós também entramos nesse bolo. Se somos fiéis a Cristo, chamados de Cristo, a vitória também é nossa em Cristo Jesus. E todos Amém. vocês gritaram, Amém. 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 Muito bom. Então, fomos até aí na última aula. Alguém tem um comentário, uma pergunta sobre 16 e 17? Está todo mundo acordado? Ligado? Sintonizado? Então, vamos para capítulo 18. Posso ler? Pode, sim, Márcia. Por que não? Todo ele? Ou vai dividir com alguém? Vamos ver, são quanto? 24, difícil. Vai lá. Pode ler. Posso ir direto? Uhum. Então tá bom. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição.
Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Que descrição, né? Dá para a gente viajar ouvindo essas palavras. Gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira, o que vocês viram nessa leitura sobre a riqueza e o luxo dessa grande cidade?
Ela era uma potência da época, né? Poderosa. Tinha todo o poder. Todo o poder. Mas eu gostaria de saber das outras pessoas sobre não só sobre o poder, mas sobre riqueza e luxo. De repente, as mulheres, a Deise, Flávia, Esther, Lana, o que vocês viram aí de coisas bonitas e boas? Ouro, prata, pedras. Quem está falando? Maria Helena. Ah, A gente vê aqui, né, o ouro, a prata, a pérola, sem falar o linho fino, né? aham. Está descrevendo aqui tudo que naquela cidade tinha, né? Até fala em canela, né? E mirra. Fazer um chazinho. Mas coisas que para a gente a canela até não é tão caro, mas naquela época deve ter sido mais difícil de conseguir certas coisas assim, né? Achei interessante também ali no 22, falando sobre pessoas tocando música, né? Harpas, flautistas, trombeta. Dá para imaginar as festas, né? Tudo que você possa imaginar. Até... Era um bordel de luxo. Um bordel de luxo. Ou também não só o bordel, mas uma cidade, né? Pensa, aqui no Rio, né? O que as pessoas gostam de fazer? De sair, se divertir, né? Se vestir bem, comprar coisas boas. Não são as coisas que qualquer cidade no mundo, não é assim? Fala, Ricardo. E dá para assim, para imaginar o poder que essas pessoas, o que elas buscam, né? O poder de ter essas coisas todas, né? Pedras preciosas, seja comida, né? Canela, ter do bom e do melhor para comer. E isso é gozar a vida, e isso aí é que é o que vale a pena, né? Então, dá para imaginar naquela época para hoje também, né? Era naquela época e continua sendo igual. Aqui fala em azeite, vinho. Carros, né? Dando valor a carro, a lancha, a casa de praia e, sei lá, tantas coisas que as pessoas buscam, né? E até no finalzinho do versículo 13 diz: bois, ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas de seres humanos. Já era dono de seres humanos, né? Até escravos, né? Escravos, Então, esse é o luxo da cidade que a gente vê aqui em cada detalhe. A outra pergunta que está na folha, que eu acho interessante, algumas pessoas vão chorar diante dessa tragédia. Quem é que lamenta e chora com a queda de Roma? E por quê? Os negociantes, né? Os navegantes. Oi? Os navegantes. Navegantes também, né? Negociantes, navegantes, até diz os reis da terra. Por que essas pessoas todas estão chorando? E o comércio estava ficando ruim, né? Ficou ruim o comércio. Né? Então, Alves trabalha no comércio, né, Alves? Isso. É bom ter um bom comprador? O bom comprador é bem-vindo? Bem-vindo. Então, quem estava comprando tudo naquela época? Era quem tinha dinheiro e... Então, quem tinha dinheiro? Lá na cidade de Roma, né? Roma é o centro comercial. Está tudo indo lá para Roma, né? Os donos dos navios estão levando os navios cheios de coisas lá para Roma. Que tudo que levam para lá o pessoal compra e paga bem. Porque tinha dinheiro da época, né? Era... Então, dá para a gente imaginar, caiu a grande Babilônia e o navio que estava levando coisa lá para Roma. Vai fazer o quê com aquela mercadoria toda? Não vai ter mais lucro, não vai ter mais venda. Acabou. Se for trigo, ainda dá para comer, mas se for ouro e prata e pérolas, não pode nem comer, né?
Eu nem comer. Irmão Leandro, Sim, a Bíblia, a Apocalipse, também 18, ela fala da Grande Babilônia, que foi Roma do passado. Ela caiu, mas ela se levantou um braço que hoje em dia é o papado, né? Que permite todas as coisas, permite e também se enriquece, embora ainda não esteja... É o que eu penso, assim, né? Embora sim. não esteja como forte como Roma, mas ela traz a prostituição dentro a corrupção da palavra do Senhor dentro da própria igreja católica, e isso também com riquezas, que eles só pensam em riquezas, né? Eles não pensam na palavra de Deus. Eu vejo assim, eu acho que atualmente é o papado que é corrompido e passa a palavra de Deus para as pessoas toda deturpada, não é? Então, eu acho que essas pessoas que seguem a Igreja Católica, né, elas estão também se prostituindo. Com Dizendo certeza. lucro. É o que eu acho. Nós já falamos em outras aulas que nós estamos vendo um contexto aqui em Apocalipse, né, o contexto das 7 igrejas da Ásia no primeiro século e tudo que aconteceu lá, mas os mesmos temas acontecem em todas as épocas. Podemos ver agora, né, no século 21, mas também foi verdade em outros séculos passados. Concordo com você, Lana, que hoje a Igreja Católica tem vários traços, né, que parecem com essa situação aqui, de riqueza, de deturpar a palavra de Deus, mas também poderíamos falar sobre praticamente qualquer país ou grande cidade no mundo inteiro. Se fala sobre Nova York, se fala sobre São Paulo, Rio de Janeiro, se fala sobre Londres ou, né, qualquer lugar, tem esses traços, né, que o mundo é assim. A Igreja Católica está deturpando a palavra de Deus, mas o mundo em si nem reconhece Deus, nem reconhece a palavra de Deus. Até fica rindo de quem crê na palavra de Deus. Mas, de novo, Deus está vendo tudo e, embora as pessoas, né, possam fazer as coisas, fazer tanta coisa errada hoje e parece que escapam, nós sabemos que Deus há de fazer justiça, né? Ele vai fazer justiça. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas virá. Outra coisa que eu ia falar, eu não contei aqui, mas enquanto a Márcia estava lendo, eu escutei pelo menos 3 vezes, eu acho, em uma hora, né? Então, isso quer dizer, olhe no relógio, 60 minutos, aconteceu isso? Claro que não, né, Carlos? É 1 hora, nós sabemos que é uma maneira de falar, quer dizer que foi rápido, né? Veio do nada e quando ninguém imaginava. E chegou. Né? E assim também podemos ver em nosso mundo, né, como as coisas podem mudar. Esse coronavírus, né, do nada, em 1 hora, chegou e mudou tudo. Como uma pessoa pode estar muito bem, tem um acidente e pode morrer, ou a vida dela pode mudar de repente. É verdade. Irmão, o Wellington levantou a mão, depois acho que hora. Alves quer falar, o Ricardo. Mas primeiro o Wellington. Nesse momento... Alves, vamos passar para o Wellington, você está em segunda ordem nessa conversa. Sim, é só para imaginar um pouco o tamanho do prejuízo como se prejudicou todo mundo praticamente com a queda de Roma, né?
A economia era muito forte lá. Imagina que essas pessoas consumiam produtos do norte da Europa, da África, da Arábia, da Índia, da China. Todo ia para lá. Qualquer pessoa que faça panela de ferro, de cobre na Inglaterra, nesse momento, sabia que se comprava muito bem em Roma. Então, mandavam isso. Isso ocasionava um prejuízo, porque tudo isso se pagava. Esses navios eram pagos. Então, se não está Roma, ia haver uma queda total da economia. Não? É verdade. Como aconteceu finalmente? Porque depois da queda de Roma, teve uns anos, praticamente 500, 800 anos, em que a economia mundial acabou, né? É a Idade Média. Né? Aham. Muito bem. Alves? Está falando aqui sobre a passagem, que como o coronavírus veio, modificou o mundo, mudou as nossas vidas. Sim. Hoje você fica mais só ouvindo e vendo. E quando falar muito, que quase não faz movimento com a boca. Aí que nós vamos ver nisso aí é que a oportunidade, Deus está mostrando que tem para todos, enquanto tem vida. Porque depois que partir, acabou a oportunidade dele. Lá em Ezequiel 18, 31, diz assim: eu não tenho prazer naquele que morre. Mas o 32, ele confirma: converta-se o homem e viva. Então, quando ele fala converta-se o homem e viva, ele está dando oportunidade a todos nesse tempo para que aconteça. Porque nós temos que desejar, nos tempos de hoje, a volta do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ter medo da volta. A gente tem que sentir a presença dele e andar corretamente diante da presença dele para que o que aconteça. Para a gente, quando a gente partir, a gente ter certeza para onde nós vamos, em que sentido que nós queremos chegar, se é ao céu ou continuar ainda nessa terra ainda cheia de maldade e cheia de impureza. Então, eu desejo no meu coração que a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o mais breve possível. Porque ele voltando, eu sei que vai ser muito melhor para todos, aqueles que estão corretos diante da presença dele. Nesse mundo tem muita coisa ruim mesmo. Ricardo, queria falar? Não? Então, outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, acho que falou pelo menos 2 vezes sobre o fato de que Roma ou Babilônia está influenciando as outras pessoas, né, para fazerem as coisas, praticar as coisas que ela praticava. E me fez lembrar de Romanos capítulo 1, aquela última parte de Romanos capítulo 1, onde descreve o povo decaído, um povo que abandonou a Deus, e tem uma lista de pecados em Romanos capítulo 1, do 29, 30 e 31, e quando chega no final de mais ou menos 20 pecados, diz no 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, já é um grande pecado eu fazer as coisas erradas. Mas é pior ainda quando estou incentivando vocês a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. E esse foi o caso de Roma. Aqui no... Cadê? Capítulo 18, é onde eu vi. Por exemplo, capítulo 18, 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Outra coisa também que eu queria mostrar, que eu tenho visto essa mesma atitude no Antigo Testamento, fala sobre o rei da Babilônia, rei do Tiro,
E deixa eu ver quem está com... Lê você, Marvel. Versículo 7, 18:7. 18:7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva. Jamais terei tristeza. Vem o 8 também. Por isso, no só dia, as suas pragas alcançarão morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Então, olha o grande contraste aqui. No versículo 7, ela se diz rainha. Ela se diz que há de reinar para sempre. E assim é a soberba do ser humano. E podemos ver isso em tantos lugares, né? Às vezes vemos nos políticos, ou um ator, um atleta, ou um professor, um patrão, um empresário. Né? Tantas pessoas que acham, né? Eu sou o máximo. Eu mando e desmando. Fala, Marvel. O judiciário está cheio. Tantos lugares. Mas a Roma, versículo 8 diz, né? Em um só dia, de novo diz, vem logo, bum! Né? Vem morte, tristeza, fome, fogo, pois quem é poderoso? Não é Roma, não. Poderoso é o Senhor Deus, e Ele há de julgar. Então, hoje, se vocês querem uma dica, tem uma dica. Qual time que você deve ficar? Não fique no time do dragão, não. Né? Parece que ele está ganhando, mas ele não vai ganhar. Vem para o time do Cordeiro, que você vai se dar bem. Né? Concordam? Amém. Amém. Pregar para vocês é fácil, né? Já se converteram? Já estão no time do Cordeiro? Já estão colocando todas as suas apostas ali na vitória do Cordeiro? Amém. Todas as fichas vão ali, né? E vamos nos dar bem. É verdade. Então, a Connie está perguntando, até quando eu estava lendo, eu tive a mesma pergunta. Aqui nesse capítulo mostra que é uma destruição total. Né? Até me chamou a atenção quando estava falando que na cidade não ia ter isso nem aquilo, onde está no 23. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz de candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. A Connie diz, mas a Roma não existe hoje? Sim, Roma existe hoje. O que eu creio é que o Império Romano caiu. Até como Wellington falou muito bem, ficou centenas de anos praticamente não existia. O que existia foi uma pequena aldeia. Mas Roma como era, Roma como foi naquela época, não existe mais. Né? Lana está certo em dizer que o Vaticano está lá ao lado de Roma e tem poder hoje, mas não é a mesma coisa que o Império Romano daquela época. Não quero, não. Pelo menos eu penso assim, não sei se alguém teria outra explicação. Que eu não tenho a última palavra. A Connie está falando, mas vocês não estão ouvindo, né? Então, se você vai falar, tem que falar aqui.
Mais alguém? Olhando a folha, estou olhando aqui a última pergunta na folha, tem uma lacuna. Como vai colher os frutos dos seus pecados contra, e diz para ler versículo 24. Ela pecou contra quem? Isso também já vimos no capítulo 16, não foi? Acho que nos dois capítulos, 16 e 17. Eu queria ler esses 3 capítulos hoje, e podemos ver aqui, o tema é um só, 16, 17 e 18, fala de formas diferentes, mas o assunto é o mesmo. Então, seus pecados contra... O sangue dos profetas e dos santos. Contra os profetas e os santos, o povo de Deus. Larry, Sim. tem uma pergunta. Ainda falando sobre a... Não é o nosso foco, mas... Sim. No caso, esse versículo, esse capítulo aqui, fala da igreja, fala de Roma lá, né? Não fala nada, não é atual isso, não é para o futuro. Não, então, no caso, a igreja... está no passado, né? Caiu a grande Babilônia. Então, aí depois de tudo que aconteceu, né? Que aí a gente vê lá o Vaticano imperando, né? Praticamente sobre Roma ali. É uma cidade enorme. Isso não seria uma certa forma, uma vitória de Deus, do povo de Deus, ou não? No caso dos cristãos. O que seria uma vitória do povo de Deus? Uma certa vitória dos cristãos, aquilo ali, porque depois de tudo que eles passaram, eu sei que o nosso reino não é desse, ou você acha que eles... Não, porque hoje não tem mais o Império Romano, mas existe o Império Cristão, né, praticamente ali, né, de uma certa forma. Não foi, assim, eles até que se perderam, né? Se perderam porque fizeram imagens de ídolos, enfim, eles adoram imagens. Se perderam. A gente sabe que o catolicismo, né, no caso ali, eles se perderam, mas não seria de uma certa forma essa profecia, a vitória de Deus? Bom, vejo ali 2 coisas, Flávia. Uma, até ficaria mais para o lado daquilo que a Lana falou hoje. Vemos muitos defeitos gravíssimos no catolicismo que existe hoje. O que existe hoje começou lá atrás, não é só de hoje. Eu vejo, sim, a igreja cresceu, Roma caiu, mas a igreja cresceu, e o crescimento da igreja foi uma coisa muito boa, mas houve, com o crescimento da igreja lá no século, eu não nem sei exatamente, ano 300, 400, aí quando Constantino diz que ele se converteu ao cristianismo e o cristianismo virou a religião oficial de Roma, foi uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo aos meus olhos. Que tem alguém falando aqui do meu lado. Porque foi uma vitória, sim, que o cristianismo está recebendo um elogio, está sendo abraçado, mas foi uma derrota porque ficou um cristianismo muito diferente do cristianismo do primeiro século. Porque para seguir a Cristo no livro de Atos, você precisa realmente ter uma fé viva, amar a Cristo, estar disposto, como nós estamos vendo aqui em Apocalipse, a perder seus bens, ir para uma prisão, talvez até ser morto,
mas você aceita qualquer coisa porque você ama Cristo, você quer seguir a Cristo. Mas quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, é ao contrário. Para você se tornar um cristão, vem as vantagens. Não, eu tenho a religião oficial, então eu posso me candidatar a uma posição no governo, eu sou bem visto na comunidade, faço parte do grupo que está em evidência. E até podemos ver no Brasil as igrejas evangélicas, talvez. Quando eu cheguei no Brasil, ou até talvez antes, 40, 50 anos atrás, eram poucos os evangélicos no Brasil. Eu sei de vários lugares, de várias famílias, onde uma pessoa, para sair do catolicismo e seguir a Cristo numa igreja evangélica, essa pessoa era excluída da família. A família não aceitava mais, aquela pessoa. Mas hoje, em alguns lugares, até tem vantagens. Na hora de conseguir votos, quantos candidatos a vereador e outros lugares, outros postos políticos, as pessoas conseguem com o voto dos evangélicos. Até aqui no Rio, o prefeito Marcelo Alencar, Marcelo Alencar não, é o Crivella. Esse está ali embaixo, Otávio. Eu estou perdido no espaço. O Crivella veio na bancada dos evangélicos, Mas, e aí, ele está levantando a bandeira de Jesus? Com Crivella, Jesus está em evidência? Jesus recebe elogios? Então, eu creio que era assim naquela época também, É que, se me permite, claro. Sim, pode falar, por favor. Constantino, ele, quando oficializou o cristianismo, na verdade, ele politizou. É dizer, conjuntou, fez uma mistura entre o cristianismo puro e a política, justamente para tomar vantagem disso. Então, aí foi que nasceu a Igreja Católica, Substituiu os antigos deuses romanos pelos santos. Sim. Tem muitas similitudes aí entre as datas também, 25 de setembro, tem algumas datas aí que também se justificam por antigos deuses romanos também. Sim. Que até outra coisa que aconteceu depois, aqui no Brasil, é que os escravos chegaram no Brasil com as suas religiões da África, seguindo as entidades de lá, candomblé e tal, e foram forçados a se converter ao cristianismo e, em vez de adorar seus deuses, adoravam santos, mas adorando o Deus deles com o nome de santo. É uma grande mistura. Carlos? A própria Igreja Católica ela exerceu muita influência naquele tempo, até pela própria força, pela Inquisição, vindo um monte de gente, matando gente. Quem não adepto a eles era excluído. Então, por isso eles amedrontavam as pessoas, o povo, em relação a isso, para deixar todo mundo sob domínio, uma certa influência. Ele não monitorava o povo, entendeu? E tratava do poder dele. Como você vê que a Igreja Católica na Itália hoje tem muita grana, muito dinheiro, é muito rica. Entendeu? E tudo isso que nós estamos falando hoje, é fácil a gente falar dos outros, mas todos nós temos que olhar no espelho e ver como eu estou. Eu estou na igreja, mas não basta só estar na igreja, não basta só ser batizado.
Não basta apenas fazer a aula de Apocalipse, estar no culto no domingo. Realmente precisamos ser pessoas convertidas a Cristo, servindo a Cristo, sendo transformado por Cristo, porque senão podemos caminhar pelo mesmo caminho que outros fizeram no passado. Outros irmãos? Gostaria de passar para os irmãos que, para mim, capítulo 19, nosso próximo capítulo, é um dos capítulos mais bonitos nesse livro, até daqui para frente, 19, 20 nem tanto, 20 é um pouco complicado, mas depois o 21 e 22 são capítulos muito bonitos, e até agora, no finalzinho, todo mundo pergunta, tem alguma coisa no Apocalipse que ainda não aconteceu? É do 19 em diante que vamos ver as coisas futuras, o que nos espera, o que nos aguarda. E são coisas maravilhosas. O que creio que nós temos que lembrar sempre é que essas coisas que nós falamos que já passaram também vão se repetindo, mas com outros personagens. Se não estamos falando sobre Roma, né, Deus ainda há de julgar os malvados. Então, se os malvados são a Igreja Católica de hoje, ou se é os Estados Unidos, ou se é China, ou se é não sei quem, se tem pessoas indo contra Deus, vão se dar mal. Sim, Lana. Irmão Léo, o que eu também percebo que depois da Idade Média, que acabou o reinado de Roma, né? Aí começou o braço do Pado, mas também cresceu muito o ateísmo, né? O movimento marxismo, revolucionismo, enfim, e hoje o islamismo, que deturpa um evangelho ou uma palavra falou, e nós temos que ter muito cuidado e nos observar para realmente saber se a gente está pregando o evangelho dos apóstolos, enfim. Hoje eu vejo muito ateísmo crescendo, paralelo a isso, a Igreja Católica, né? Sim, com certeza. As pessoas não têm... Concordo com você, Ilana, totalmente. Então, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus, cabe a gente ler, seguir e pregar o que está aqui. E eu dou graças a Deus por vocês, e eu vejo em vocês esse desejo, essa fome e sede da palavra do Senhor. Isso anima a gente. Amém. Mais alguém hoje? Tranquilo. Então, vou parar a gravação.